Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que desmame o menino, tão somente te confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, de um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor conhece o pedido do coração de uma mãe. Quando ela, de forma incessante, insistente, persistente, ela queda-se à sua presença, ela adentra o templo com o desejo único, Senhor, de ter a bênção de poder gerar um filho. Senhor, de experimentar o milagre do Senhor, o milagre que a medicina, Senhor, hoje ainda está ainda muito tímida para que possa realizar. Abrir o ventre de uma estéril e fazê-la gerar um filho. Mas para o Senhor, Deus, isso não é a novidade. Quantas mulheres, Senhor, quando o Senhor quis, o Senhor abriu suas madres para trazer ao mundo um homem, não apenas um filho, mas um homem que viesse fazer diferença na sociedade que ele estava inserido na época. Nós essa noite pedimos a Ti, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Não seja apenas uma história de um homem, mas seja a palavra do Senhor a falar em nossos corações e a mudar nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Juízes, eu queria traçar aqui um breve pano de fundo acerca de Juízes. Por que Juízes? O plano redentivo de Deus, ele tinha uma linha reta que não se podia mudar. Desde a queda do homem, Deus tinha um propósito, Deus traçou uma linha reta, Deus não estava zigue-zagueando, mas Deus não permitiu que a história serpenteasse, porque Deus tinha um propósito, e Deus realizaria esse propósito, ainda que fosse por meio de um milagre que ele tivesse que realizar, mas Deus realizaria o seu propósito. Momento de decadência moral, momento de decadência espiritual, momento de decadência religiosa, momento de decadência de homens santos, de homens puros, de homens retos. Deus agora começa a levantar juízes para trabalhar na história da redenção, levantando homens, fazendo com que mulheres que não geravam filhos, viessem a gerar filhos, porque a história de Deus não podia ser frustrada, e Deus não trabalha com o segundo plano, Deus não tem plano B, Deus tem plano A, e o plano de Deus é dar certo ou dar certo, por isso Deus nunca mudaria o seu plano. A questão também aqui é que muitos hoje entendem que Deus estava trabalhando na humanidade, no plano da salvação do homem, de uma forma
dispensacionalista, ou seja, a cada dispensação Deus provia para a humanidade um meio de salvação. Não, Deus é um Deus aliancista, e Deus tinha uma aliança. Esta aliança de Deus, ela não mudava, Deus não mudou a sua aliança. O único momento em que nós vemos o texto bíblico falando, esta é a nova aliança, foi após Jesus Cristo vir a história, o verbo se humaniza e veio entre nós, e Jesus então nos chama e ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue, é um novo pacto. Mas até então, a história, Deus vem renovando a sua aliança, até que chegasse na casa de Davi, e Samuel foi o homem escolhido de Deus, o profeta escolhido de Deus, para profetizar a vinda do Messias, por meio da linhagem de Davi, mas ele também foi o sacerdote escolhido por Deus, para ungir o tronco, a raiz de Jessé, de onde nasceria o nosso Salvador. Então, veja que a história não está serpenteando, a história, ela tem um curso, e ela segue esse curso, independente das mudanças humanas. Mas foi num momento, meus irmãos, dificílimo da história, que Deus agora traz ao mundo alguns juízes. Esses juízes, na verdade, as suas funções não era tão jurídica. Nós olhamos o nome juízes e isso dá logo uma ideia de júri, de juristas, mas aqui, na verdade, esses juízes eram libertadores. Ele tinha um sentido mais militar do que jurídico. Porque esses juízes, eles tinham que lutar para libertar Israel dos seus opressores. Israel vivia numa terrível opressão. Vários povos se levantaram durante a história para impedir aquilo que Deus havia prometido para o seu povo, que Israel seria uma nação santa, uma raça eleita, e Deus estava protegendo a vida deste povo ao longo da história. E aqui então, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura bem rápida, e você apenas acompanha, que está em Juízes capítulo 3, verso 7 ao verso 11, que nos dá a entender o porquê então de Juízes. E veja bem, são estas as nações que o Senhor deixou por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Esses ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tomaram suas filhas para si, suas mulheres, e deram as suas próprias filhas, e tomaram as filhas deles, e rendiam culto a seus deuses. Israel agora estava, meus irmãos, distanciando de Deus. Se nós continuarmos a ler do capítulo 7 ao versículo 11, nós vamos ver a degradação moral que esta nação entrou, um colapso moral entre o povo de Israel. E Deus agora então começa a trabalhar no resgate desta nação por meio de juízes. Deus levanta o primeiro juiz em Israel, Otiniel, cujo nome é Deus é Leão. E Otiniel agora tinha que batalhar, trabalhar, lutar como um libertador para não deixar que Israel agora ficasse, meus irmãos, à mercê do seu inimigo. Após Otiniel, Deus levanta Eude, um outro grande juiz, meus irmãos, conhecido pela sua astúcia, e esse veio libertar os israelitas dos moabitas. A história continua quando Deus agora chama Débora, cujo significado do seu nome é abelha, uma mulher, meus irmãos, que Deus olha para ela e a reveste de sabedoria e de coragem, uma profetisa que juntamente com seu marido
Balaque venceu os cananeus. Após Débora, vem Gideão como o quarto, e Gideão, muito conhecido, nós vimos a história deste homem, que Deus agora dá a ele um grande exército, 32 mil homens para lutar. Mas para que a glória de Deus não fosse dada a outro, Deus agora reduz o exército de 32 para 300 homens e diz: Gideão, é com 300 homens que você vai vencer essa batalha. Gideão talvez poderia ter se acovardado, retrocedido, ou pensado: Deus, o senhor está brincando comigo? Eu vou enfrentar um exército com apenas 300 homens, e não eram nem mesmo guerreiros, foram homens que passaram uma prova que Deus havia dado. Gideão foi o quarto juiz de Israel. Mas aí então a história continua quando Deus levanta Jefté. Jefté é muito conhecido pelo voto que esse homem fez. Depois de lograr êxito, ou na verdade antes que ele lograsse êxito em uma das suas guerras, ele diz para o Senhor: Senhor, se me deres êxito na minha jornada, a primeira pessoa que eu encontrar, esta vai ser oferecida em holocausto ao Senhor. Gideão logra êxito, vence os inimigos. E agora, quando ele está voltando para a sua cidade, a sua filha vem dançando com muita alegria pela vitória do seu pai numa guerra. E Jefté olha e diz: meu Deus, eu fiz um voto e não poderei retroceder deste voto. Então, esse homem é conhecido pelo seu voto. O seu nome significa Ele abre. Deus estava usando esse juiz, mesmo tendo feito ele um voto trágico, mas ele lutou contra os amonitas e os venceu. A vitória de Deus sempre era para preservar o seu povo. A promessa de Deus estava viva e ela era verdadeira. Aí então Deus levanta aquele que é como o sol, Sansão, conhecido pela sua força. Depravou o seu coração com muitas mulheres, envolveu-se com Dalila, mas isso era um plano de Deus, era propósito de Deus. O casamento de Sansão com uma mulher que não fosse da nacionalidade dele era um propósito de Deus. Deus precisava infiltrar Sansão entre aquele povo para que pudesse derrotar não apenas os filisteus, porque ali agora estava levantando a guerra, uma luta entre o Deus Todo-Poderoso e Dagon, que era o Deus dos filisteus. E Deus vence a Dagon quando Sansão derruba as colunas do templo, e a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais pessoas do que na sua vida. Mais de 3.000 pessoas. Sansão morre, mas Sansão leva também esses homens. E aí então vem o último, e talvez destes, eu poderia dizer que o mais condecorado entre os juízes, que foi Samuel. Assim como Sansão, a mãe de Samuel era estéril, a mulher de Manoá era uma mulher estéril. Deus precisava trabalhar na salvação de Israel, na libertação de Israel. Então Deus diz: eu vou fazer um milagre para abrir o ventre dessas mulheres, para dar um filho, porque eu preciso de um libertador. Ana, depois de um ano de intensa oração, de derramar diante de Deus, e alguém olhar para essa mulher e dizer: você está embriagada, Ana? Não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma, rejeitada pela sua rival, inveja que tinha no seu coração por não poder dar ao seu marido aquilo que a outra deu. Esta mulher vai diante de Deus para orar a Deus, e Deus ouve e atende os rogos desta mulher, e dá a ela o último juiz e um grande profeta, e o primeiro a ungir um rei na história de Israel. Samuel nasce, mas Samuel nasce num contexto
da história de uma transição de uma língua tribal para uma monarquia. Porque agora Israel estava dizendo: olha, as nações, eles têm aí os seus reis, nós não temos rei. Era ali o governo teocrático, Deus, cracia o governo. Então veja bem, Deus governava sobre Israel. Mas Israel queria assemelhar-se ao povo da sua época. É um problema quando o povo de Deus quer se assemelhar ao mundo. É um problema quando o povo de Deus quer se assemelhar com aquilo que está acontecendo lá fora. É um problema quando o povo de Deus não se contenta com aquilo que ele tem de Deus e ele quer comer as migalhas lá de fora. Não é um problema quando a igreja que se alimenta de Deus, da palavra de Deus, todos os dias, mas agora não se satisfaz e ela quer comer lá fora também. Israel estava vivendo essa situação. Não, todo mundo tem, eu também preciso ter, é normal. No mundo que nós vivemos, as pessoas talvez estão olhando para você e dizendo: você é quadrado, você não faz isso. Isso é normal. O mundo é isso, a geração é essa, as coisas mudaram. E meus irmãos, a ascensão do juizado de Samuel se dá num momento em que o sistema havia afrouxado. A maldade estava inserida no coração, no meio de um povo. Mas Deus tinha um propósito. Deus usaria a dinastia em Israel, ele daria sucessores. Ele entra na casa de Davi, que é o segundo rei, com quem Deus se aliancia, faz essa linda aliança para dizer assim: olha, Davi, na sua geração vai nascer o Salvador, o Messias é oriundo da sua família, você é a raiz, você é o tronco de onde nascerá o Salvador do mundo. E talvez para nós fosse muito difícil para entender isso, porque isso foram séculos atrás, como disse aqui o reverendo Leandro. Talvez isso aí era para aqueles passageiros que estavam sentados ainda na cadeira ali de número 6, 5 a 6, estavam muito distante de todos nós. Mas Deus, com um plano lindo de salvação, faz com que esse homem desempenhe papéis lindos e necessários para que Israel fosse conservado como povo de Deus, para que chegasse até mim, para que chegasse até você, para que chegasse até a igreja hoje. Aquela igreja do passado, ela precisava se manter viva para gerar vida na igreja de hoje. E nós somos frutos daquela igreja lá, daquela igreja que não caiu, daquela igreja que Deus trabalhou através dos séculos de homens, renovando a sua aliança, não mudando, mas renovando a sua aliança, para trazer-nos aos seus pés. E Samuel então exerce os seus 3 ofícios, como eu já disse, de juiz, profeta e sacerdote. Não poderia ele ter apenas um, mas Deus quis enriquecer a sua vida. E agora o escolhe para ser o responsável e para ser o orientador na escolha dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Embora que Samuel não tenha visto Davi exerceu seu reinado, Samuel não teve o privilégio, ele acompanhou o desastroso reinado de Saul, e ele faleceu antes que Davi se tornasse o rei de Israel. Deus talvez poderia ter até permitido para amenizar a dor do coração de Samuel, e dizer: eu vou tirar a frustração que você carrega de ter ungido um rei que teve tantos declínios na sua vida, ao ponto de buscar até uma feiticeira, uma necromante, consultar uma pessoa dessa espécie,
que produziu uma tristeza no coração de Deus, e Deus disse: não tenho mais nada com você, Saul. Não tenho mais nada com você. Deus rejeita Saul. É num contexto, meus irmãos, difícil, quando fecha o livro dos Juízes e inicia, e entenda num bom sentido da palavra, um novo tempo em que Samuel agora começa a exercer o seu juízo. E por que um novo tempo? Qual era a dificuldade? O capítulo 21 do livro de Samuel, de Juízes, no versículo 25, ele termina, meus irmãos, deixando para nós, ou talvez para o povo da sua época também, uma notícia triste e preocupante. Veja bem, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Agora imagina o mundo nessa época. Não havia rei, não havia ninguém, não tinha um parâmetro, não havia um controle, e as pessoas então, cada um fazia o que dava na sua cabeça, a terra de Murici, cada um cuida de si, cada um fazia o que achava melhor fazer. É nesse contexto que Deus chama o homem Samuel para intermediar essa situação dificílima. A história do nascimento, nós lemos aqui do versículo 19 ao versículo 28. A mãe ora, a mãe faz um voto de consagrar esse menino, mesmo não sabendo o que esse menino seria. Parece uma coisa meia louca. A mulher é estéril. A mulher vivia sendo debochada pela sua rival, que talvez dizia para ele: você não presta nem para dar um filho para o seu marido, Deus está dando um filho para ele, Ana. Ele vai amar mais a mim do que você, porque o homem se apega à sua mulher por causa do seu filho também. E essa mulher agora, ela vai diante de Deus para pedir a Deus um menino. Por isso que o nome Samuel, ele tem um sentido: eu pedi o Senhor. Ou o seu nome é Deus. Samuel, o seu nome é Deus. Esse menino que Ana pedia, agora Deus abençoa com esse menino, e ela diz: Senhor, ele é seu. Você sabe, irmãos, porque hoje nós vivemos num mundo com famílias desequilibradas, problemáticas, talvez ao seu lado aí, ao meu lado, tem alguém que, se você for conversar, e ela vai dizer: olha, meu filho foi criado na igreja, ele era uma bênção, eu levava para a igreja todo o tempo, escola dominical, ele estava aí no Geração Futuro, mas hoje eu não tenho mais meu filho ao meu lado. E veja bem a diferença das mulheres daquela época para as mulheres dessa época. Ana pede um filho e ela diz: esse menino é do Senhor, Deus, esse menino é teu. Por que temos pedido filho a Deus? Ah, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho. E quando Deus dá um filho, meu filho, eu não estou tendo mais condição de liderar um grupo familiar, porque o meu filho está pequeno, eu tenho que cuidar do meu filho. Não, eu não posso mais ir para a reunião da SAF, meu filho é pequeno, eu preciso cuidar do meu filho. E parece que o filho começa a ser um estorvo. Ou por muitas vezes, eu e você, nós recebemos um filho de Deus, mas nós planejamos o quê? Nós não queremos saber: Deus, o que o Senhor quer do meu filho? O filho agora é meu. Ele vai para uma universidade. Eu quero meu filho um advogado. E o seu filho se forma, ele estuda, ele se forma em advogado e vai para a porta da cadeia levar bandido que está tomando celular, está assaltando, dando tiro à torta e à direita na rua. Para que nós queremos um filho?
Para que pedimos para Deus uma herança? Mas Ana tinha um propósito. Senhor, esse filho é teu, eu vou consagrar ao Senhor. E agora, a coisa mais interessante é que Ana pedia para Deus um menino. E o fato dessa mulher consagrar esse menino a Deus e dizer: Deus, eu não quero esse menino para mim não. Deus diz para ela: eu vou te dar mais do que um menino. Eu vou te dar um rei, eu vou te dar um profeta, eu vou te dar um sacerdote, eu vou te dar um juiz, eu vou te dar um homem que vai transformar a sua era. Porque a era de Samuel era uma era da pecaminosidade, de uma depravação moral total. E Deus diz para Ana: você me pede um menino, mas eu quero te dar, Ana, um libertador. Esse teu filho vai mudar a história de Israel, ele vai fazer história em Israel. Deus precisou trazer à existência o que não existia para realizar os seus propósitos. Porque Deus já havia planejado isso para Israel. Deus pode nos dar mais do que um filho. Deus pode nos dar um homem, uma mulher, que vai transformar o século 21, ou se Ele permitir o século 22, moralizar o mundo em que nós estamos vivendo, ser homens de Deus, assumir os púlpitos da igreja, ser missionários ou missionárias deste mundo. Nós precisamos ver a transformação deste mundo, e é o que Deus está querendo fazer. Mas, meus irmãos, Deus deu uma promessa para Ana: Ele libertará o povo de seus inimigos e o julgará com justiça. Esse juiz não vai ser um juiz desses desonestos que usa 2 pesos e 2 medidas. Deus estava trazendo ao mundo da sua época um libertador que libertaria o povo dos seus inimigos e que julgaria com justiça a sua época em que ele estava vivendo. Aí vem quando Deus se agrada de Samuel, mesmo um pequerrucho, no colo da sua mamãe. A situação é que o mundo estava sem rei, não havia rei em Israel. O capítulo que nós lemos de Juízes 21, 25 diz: não havia reis em Israel. O povo estava vivendo ao seu bel prazer, o povo estava vivendo como eles queriam viver. Deus silenciou como uma forma do seu julgamento divino sobre Israel. O que estava acontecendo? Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, banalizaram o sacrifício, banalizaram as ofertas ao Senhor. Homens ímpios, homens ultrajantes para com Deus. Não houve injustiça que os filhos de Eli não cometessem. Esses homens não se contentavam em receber o que era deles, o que lhes pertencia, mas eles tomavam também aquilo que não lhes era devido. Esses homens estavam fazendo uma reviravolta negativamente na história e na vida de Israel. Esses homens corrompiam as mulheres com presentes tirados do templo. Que situação terrível. Meus irmãos, Deus se entristece e silencia com Israel. O que diz lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, Deus entregou esses homens aos seus prazeres, para que cometessem torpezas homens com homens.
Deus entrega as suas próprias disposição mental, de maneira que a corrupção tomou conta do mundo dessa época, assim como tomou na época de Romanos, de Paulo lá em Romanos. Deus silencia-se para não mais falar com o seu povo, cessou a profecia, cessou a palavra. As visões ficaram escassas. Deus estava prestes a mudar a situação. Mas como ele mudaria a situação? Proferindo uma palavra contra Israel. Samuel viveu dentro da casa de Eli, cresceu com os filhos de Eli. Meus irmãos, veja bem, há muita gente dizendo assim: olha, meu filho, o fulano, depois que começou a andar com determinadas pessoas, mudou o seu comportamento. Samuel tinha tudo para ser um menino como Ofni e Finéias, para dizer para sua mãe: mãe, a senhora votou, mas eu não tenho nenhum compromisso com esse seu Deus, não. Ele poderia ter ido na mesma vibe de Ofni e Finéias, mas esse menino, ele decidiu ser fiel a Deus, ele decidiu honrar o voto da sua mãe. Talvez você que esteja aqui já tenha até jogado o seu diploma, o seu certificado no rosto de seus pais e dito: olha, fiz isso porque o senhor queria, mas isso não me interessa. Eu não pedi para ser isso, eu não pedi para fazer isso. Mas esse menino entendeu o chamado de Deus. Esse menino entendeu que a sua mãe agora o havia consagrado para ser um homem de Deus, no templo de Deus, na casa de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para fazer aquilo que Deus queria fazer através dele. A responsividade de Samuel à direção de Deus, ou a resposta de Deus, ou de Samuel à direção de Deus, agora estava inaugurando uma era, que nós podemos dizer uma era profética dentro de Israel, porque agora Deus estava de fato falando com o povo. A era profética agora é inaugurada ou reinaugurada por meio de Samuel, que era um homem de Deus. E o primeiro confronto foi com seu próprio sacerdote. Dentro da casa onde ele estava, ele precisava mostrar: seus filhos são filhos de Belial, seus filhos são filhos rebeldes, Deus não está feliz com a sua casa ali. No entanto, que o filho, um neto de Eli, filho da nora de Eli, quando o filho de Eli morre, depois da tomada da arca, o que acontece? A sua mulher morre de parto, perde seu filho, e qual o nome? E acabou, foi-se a glória, a arca foi levada, Deus já não estava mais entre o povo, a comunhão foi quebrada, o povo estava só, à mercê de seus inimigos. Samuel depara com a corrupção da sua época. E essa corrupção era praticada no lugar da adoração. Era dentro do templo. Era no lugar sagrado, onde o povo deveria cultuar a Deus, onde o povo deveria adorar a Deus. Foi ali que começou a corrupção, através dos filhos de Eli. Os pés não eram guardados quando eles entravam na casa do Senhor. O culto para eles estavam lançando excremento no rosto de Deus. Tinha muita formalidade, mas não tinha espiritualidade, talvez. Nós vivemos. Século XV marcou a história da igreja, a vida da igreja. Quando a igreja ela se afasta da palavra, ou a palavra é tirada da vida da igreja, não era mais só a escritura. A
A igreja estava empobrecida da palavra de Deus. Deus levanta um homem com um ato profético, cujo nome é Martinho Lutero, e vocês se lembram, 1517, a história até hoje fala aos nossos corações, quando Deus usa a vida desse homem para uma tremenda reforma no mundo em que ele estava vivendo. Nós completamos agora 507 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, vocês se lembram disso? Claro, uma igreja reformada se lembra da Reforma Protestante. Um homem que mesmo em meio às ameaças, ele defende aquilo que ele crê, a palavra de Deus, e a fixa ali na porta do templo e diz: a verdade está aqui. Irmãos queridos, eu quero partir para a conclusão. Nessa noite nós temos a ceia do Senhor, precisamos ser fiel ao tempo. Samuel foi um profeta muito bem sucedido, um juiz que sempre teve uma alta no seu governo. A Bíblia diz que a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Capítulo 4 de 1 Samuel diz que a palavra de Deus espalhou-se por todo Israel. Esse homem estava pregoando a palavra de Deus. Esse homem não teve a luz só para si. Esse homem fez com que a sua luz espalhasse, espargisse, e que outros também pudessem desfrutar da luz que ele tinha, proclamando o Evangelho. O Senhor fazia com que todas as palavras de Samuel se cumprissem. A Bíblia diz que todo Israel, desde Dan até Bérseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta. Eram as pessoas que reconheciam isso no homem de Deus. O mundo cristão hoje não está precisando de mais pastores. Eu sei que nós temos muitas igrejas precisando de pastores, mas nós não estamos simplesmente precisando de pastores. A igreja está precisando de grandes homens de Deus, sinceros, que não se corrompem, que não se envolvem com as coisas desse mundo, que sejam fiéis a Deus, que sejam fiéis às Escrituras Sagradas, que primam pelo Evangelho Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os púlpitos estão precisando. Pastores tem muitos, mas homens de Deus tem poucos nesse mundo em que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, meus irmãos, nós não vemos mais gente fazendo como Samuel, confrontando o pecado da liderança política e da nação da sua época. Deixamos de ser verdadeiramente protestantes, porque nós nos acomodamos no mundo em que nós estamos vivendo. Tudo agora é normal, tudo agora é natural. No mundo em que nós estamos vivendo está assim. Algum tempo atrás, se uma jovem engravidasse sem casar, os pais ficavam até um tempo sem sair na rua com tanta vergonha. Eu não criei minha filha para isso. Hoje é tão normal. Olha, a filha da Maria também já fez isso. A do seu Pedro também. Então é normal. Nós não podemos nos acostumar com as coisas que esse mundo está trazendo, meus irmãos. A igreja é santa, nós somos nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados das trevas para a luz, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas, nós vamos morar no céu, o céu é o nosso local, então nós não podemos nos acostumar com esse mundo aqui não. Nós precisamos viver a vida que Deus quer que vivamos como igreja santa. Nós não somos qualquer um neste mundo. Pastores e líderes que não confrontam o pecado no mundo, na sociedade, na igreja em que está vivendo,
não serve para ser pastor. Samuel precisou começar a fazer isso dentro da sua casa. Foi na casa que ele estava. Eli, olha seus filhos aí. Deus mandou te dizer, Eli, que Ele vai punir você, Ele vai punir a sua casa. Toma conta dos seus filhos. Samuel começa a transformação dentro da própria casa onde ele estava morando. Samuel não estava olhando a casa do vizinho, não. Ele estava dizendo, tem que começar aqui, Eli. É você mudando Ofni e Finéias, porque o mundo precisa de homens santos para que promovam uma mudança sincera e verdadeira. Perdão, irmãos, isso quem tinha que falar aqui era o pastor da igreja. Mas eu não vou engolir o que Deus me pede para falar. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de mudanças radicais dentro, vou usar um termo que se usa aqui, dentro do nosso arraial. A igreja está precisando de líderes como Samuel, que ajuda o povo de Deus a entender onde estão, a entender quem são, entender para o que eles foram chamados a fazer. A igreja precisa disso. Nós não podemos ser pastores para massagear egos. Nós precisamos ser pastores para confrontar o pecado e dizer, Jesus está voltando, e o pecado está te separando de Deus, e se nós não tivermos uma mudança verdadeira em nossas vidas, vai ficar, meus irmãos, vai ficar. Deus está tratando com a sua igreja nesses últimos dias. Eu concluo com uma máxima da vida de Samuel. Capítulo 7, o versículo 12. Quando Samuel constrói um altar, quando a religião estava fracassada, quando Israel estava indo a adorar outros deuses, quando a derrota era iminente por causa do afastamento de Deus, Samuel agora, ele erege, ele constrói, ele levanta um altar no lugar da vitória, e ele diz assim, o Senhor é o nosso ajudador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. As nossas grandes batalhas nós vamos vencer se Deus estiver ao nosso lado e se nós estivermos vivendo uma plena comunhão com Deus. Samuel era um homem de Deus, viveu uma comunhão intensa com Deus, venceu as batalhas que estavam diante de si, ao ponto de chegar no lugar e dizer, eu não sou vencedor por mim mesmo, mas o Senhor é o meu ajudador, e até aqui me ajudou o Senhor, e o Senhor vai me levar a vitória, êxito, eu vou lograr êxito, porque o Senhor é a minha ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus, para vivermos como igreja de Deus, num mundo sem Deus. Nós precisamos construir um altar no nosso lar. Talvez nossos altares estejam quebrados, dentro do nosso lar. Talvez o altar esteja apenas com cinza. O trabalho de Samuel, morando no templo de Deus, era todas as manhãs remover a cinza e manter o fogo aceso no altar. Quando o nosso altar está construído dentro dos nossos lares, a presença de Deus está ali. Deus quer salvar nossos filhos, Deus quer salvar nossas esposas, Deus quer salvar os vossos maridos, Deus quer salvar os nossos vizinhos, Deus quer salvar quem está ali dentro da nossa casa, ou vizinho da nossa casa. Mas o trabalho de Deus começa primeiro na minha vida e na sua vida, a começar em mim, a começar em você. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós, e use as nossas vidas, e use de graça, para não nos deixar envolver, enredar no mundo de pecado. Igreja santa, a igreja deve ser pura, a igreja deve ser imaculada. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça nesse momento. Quero pedir que você peça ao Espírito Santo de Deus a ministrar o seu coração. Você está nessa igreja, você não é apenas mais um nessa igreja,
Você é um nessa igreja. Como Samuel no templo, Deus quer usar a sua vida aqui nesse lugar. Talvez você ainda não tenha se encontrado dentro da casa de Deus, naquilo que você quer fazer, naquilo que você entende que Deus quer. Deus não chama ninguém à toa. Deus chama com um propósito. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós nos rendemos à Tua presença. Faz de nós homens e mulheres como Samuel. Jovens, Senhor, que tem a sua vida impactada, como Samuel teve. Aos 12 anos, esse homem já estava servindo no templo, na casa do Senhor. Nós oramos pelos filhos que estão fora. Já estiveram aqui um dia, talvez já estiveram aqui em cima, no louvor. Talvez já foi a um English Camp, talvez já foi a um Salvação. Talvez já estiveram num Retirupa, talvez já estiveram no Incói. Senhor, mas hoje eles estão vivendo uma vida fora da graça do Senhor, distante. Nós oramos pela salvação. Perdoa-nos se erramos como pais na educação, na instrução dos nossos filhos. E talvez até a falta de instrução os afugentaram da casa do Senhor. Mas nós oramos por um resgate, Deus. O Senhor pode trazer de volta. Nós não queremos filhos como filhos de Belial, como filhos de Eli, que foi a vergonha do pai. E por causa disso eles não continuaram. Ó Deus, o reinado, o juizado em Israel, o Senhor precisou levantar do ventre de uma mulher estéril um homem, Samuel, porque aqueles que deveriam ser os sucessores de seus pais caíram no pecado, na desgraça do mundo da sua época. Que assim não seja conosco, nem com nossos filhos, Senhor, mas que o Senhor nos guarde e nos mantenham puros, consagrados, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Hélio.